inovação, né? Quando eu falo em projetos de inovação, não é só o projeto daquele produto novo que eu vou desenvolver. Porque às vezes eu empurro aqui, coloco, quando eu já vi viabilidade, fechou. Mas às vezes todo o ciclo, né? Porque quando eu vou criar um parâmetro, um ciclo de processo, eu vou ter que tirar colaborador. Qual que vai ser a minha estratégia? Né? Eu vou fazer essas ações durante o dia, eu vou ter ações que ele possa fazer extracurricular, eu vou pagar algum bônus. Como que eu vou fazer para incentivar? Então depende muito do perfil da equipe, depende do. Vai ser um evento, eu posso ter um evento anual e deixar aberto aquilo com participações. Então tem várias estratégias que a gente já usou em empresas muito pequenas, tá? Não só, eu já atuei em empresas gigantes, onde a gente faz uma coordenação digital mesmo, interno, cria tudo, reduz muito o custo, cria um comitê para isso, faz um processo extremamente enxuto, e empresas pequeninas, assim, que fazem junto mutirões com outras empresas para tentar inovar. Então tem várias formas de fazer isso, mas eu preciso entender que às vezes eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso de esforço da equipe, né? Teve muito processo de gestão de ideias que a gente acaba abortando porque eles colocam no meio da semana, em horário de expediente, eu não consigo limpar a cabeça desse colaborador, ele está sempre focado, saindo, entrando, não consegue trabalhar no processo de inovação. E teve empresas que a gente conseguiu trabalhar a campo mesmo, passar um final de semana num lugar bem legal, em processo de cocriação. Então depende muito da fase e do que você quer fazer esse processo de ideação, que pode ser muito assim criativo, pode ser muito focado mesmo em princípios da empresa. Pode seguir. Então, muita empresa não inicia por acreditar que seja caro, né? Então, isso é um grande equívoco, às vezes, porque você pode criar todo o teu processo, pode viabilizar da melhor forma, pode começar em doses homeopáticas, né? Pode ser uma escala de crescimento, de investimento em nível de inovação. Então, uma coisa que a gente sempre fala no MGPDI, isso nos ajuda a ver, eu entender que quando eu começo uma ação de inovação numa empresa que não tem nada, o nível de inovação vai ser muito baixo. As ideações vão ser assim, olha, eu queria uma ferramenta nova no meu setor, né? Eu queria parar de imprimir papel, eu queria... Então depende muito do nível que a tua empresa tá, e aí o nível de inovação vai ser medido em cima disso, vai ser alterado em cima disso. No outro ano, você... Então é muito um processo constante. No outro ano, você vai ter níveis de inovação muito mais altos, se você continuou durante o ano. Então, às vezes, não se desespere, né, na primeira ação de inovação que você faz, de ideação, esperando que vai gerar um resultado assim, nossa, uma inovação disruptiva dentro da minha empresa. Olha, nunca aconteceu isso, talvez aconteça, mas as minhas cases nunca ocorreram. Empresas que não têm inovação em processo, que não têm uma melhoria de processo, né, que elas não trabalham qualidade, inclusive a inovação, esse processo de ideação vem muito ideação básica interna, de melhoria interna. E a gente respeita, a gente apoia e a gente vai para o outro ano, daí o outro ano já tem outra pegada, o outro ano a gente já vai e faz uma evolução aí 1, 2, 3 anos à frente, né? Tem um indicador que fala que para dar lucro para o investidor, uma startup, uma ideia, né, uma spin-off, uma spin vai de 5 a 6 anos, 7 anos, né? E às vezes o nosso dono de empresa, ele tem uma ansiedade tão grande que ele esquece também desse processo do empreendedor interno, né? Dele mudar sua cultura, do próprio coordenador, do próprio gestor, do CEO da empresa mudar também o seu formato de visão sobre inovação. Às vezes ele começa focando só em melhorar o produto dele, quando vê ele está investindo em outra área completamente diferente, né? Então é muito comum olhar isso. Pode seguir, Cris. E aí entra a dificuldade dele saber o quanto um processo de inovação, mesmo que em doses homeopáticas, pode impactar positivamente o seu negócio. Então, isso é uma coisa que a gente sempre salienta e discute. Não é mágica, né? É muito esforço. Você começa a ter uma assertividade muito grande em investimento, né? No backlog do teu produto. Em investimento até a gente consegue, é muito legal quando você começa a entrar com a inovação dentro da empresa, o dono da empresa, que era focado totalmente na operação da empresa, ele começa a se retirar e ele começa a se olhar como investidor da empresa. A operação começa a andar mais leve, ele começa a ver que ele pode estar investindo em outras ideias, em outros negócios.
ele pode estar envolvido com uma mentoria anjo do processo de ideação, ele pode estar envolvido no ecossistema dele mais ativo, trazendo pessoas com perfis legais e mais inovadores para o seu negócio. Então, começa a disseminar uma mudança de cultura tão grande que o processo de ideação é obrigatório, né? Então, a gente entra em 1 ano, 2, às vezes você tem um processo obrigatório lá, inclusive, no backlog do teu produto. Olha, eu não desenvolvo soluções sem passar por esse processo de ideação, sem ser discutido essa necessidade, sem ser investigada essa problemática. Então, a gente fala que a cultura muda de tal forma que eles nem lembram como era antes, né? Eles até criticam os demais que são dessa forma, né? Do meio deles, eles criticam as outras empresas, porque eles já nem lembram mais, porque fica tão natural que eles começam a utilizar isso como rotina, um processo de ideação como rotina. Pode seguir, Cris. E aí, entre as vantagens que eu sempre falo, né? Que é o maior engajamento da equipe, a motivação, isso é muito legal. Então, primeiro tem aquela visão de desafiar, né? É doído, porque eu começo a trabalhar a autorresponsabilização, eu começo a dizer, olha, nessa ação você tem o direito de dar a tua ideia, e essa ideia talvez vire um projeto, talvez eu invista nela, e é muito legal que às vezes aquele reclamão que você achava que ia ser o mais criativo, que ia trazer mais ideias, não, ele não tem um perfil de ideação, ele ainda não consegue olhar para o problema com uma visão de solucionar esse problema. Então, a gente começa a ver qual o perfil de colaborador que você tem, você começa a incentivar essa pessoa a rever, né, o formato de visão de trabalho dele e de incentivo dentro da empresa. Outro ponto é a maior facilidade em alocar a equipe, devido ao foco no propósito. Então, eu tenho uma estratégia, eu estou tendo formatos de estudo, de ideias, tudo focado nessa estratégia. Então, você começa a ter um propósito tão forte que é muito mais fácil você alocar a equipe. A equipe, ela vira muito time, né? A facilidade em engajar essas lideranças, então fica muito mais fácil você ver as lideranças, porque elas se envolvem de coração em cada projeto, porque eles acompanharam desde o processo de ideação. A redução de riscos, né, do projeto, porque você tem uma equipe muito mais engajada, você já analisou viabilidade de ideia, você já analisou viabilidade de projeto, o risco de quebrar esse projeto, de dar errado, você já calculou. Então, é muito mais passível a sucesso. E os resultados, eles acabam vindo mais rápidos, porque você vai errar menos, né? Embora a gente tenha um prazo, como nos outros projetos, mas você está tão mais engajado e você se envolveu tanto com as diretrizes desse projeto, que você já acabou testando ele em diferentes momentos. Então, esses são alguns dos pontos que eu trouxe para vocês, de cases, de experiências, da rotina de ideação, do processo de ideação que a gente trabalha em algumas empresas. Eu espero ter ajudado, né, ter contribuído, e está alinhado também ao MGPDI. Muito obrigado, Ivânia. A Ivânia é consultora em Pato Branco, ela mora em Pato Branco, Paraná, no sudoeste do Paraná, sudoeste. Atuação ali nessa região rica do sudoeste e em Santa Catarina também, no oeste de Santa Catarina. Sim. Muito obrigado, Ivânia. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Você gastou 25 minutos, tá? Não tem Desculpe. problema. Tá. Foi ótimo. Eu vou passar logo em seguida para a Cristina Filipac Machado, que é a nossa outra debatedora. Outra apresentadora debatedora. Então, a Ivânia, né, falou um pouquinho, né, da parte prática aí, da experiência dela com a questão das ideias, da ideação, né, e falou, né, sobre a questão do MGPDI, né, que ela falou assim, nossa, está alinhado com o MGPDI. Para quem não conhece o MGPDI, eu vou apresentar um pouquinho aqui, dar uma visão geral, e vou falar como que esse modelo pode ajudar nessa questão da gestão de ideias, que foi falado pela Ivânia, né, e que o Kival falou, que dentro do MGPDI a gente chama, né, toda essa fase aí de gerar ideias, de você compartilhar dentro de um processo, que é o processo de gestão de ideias. Então, o MGPDI,
o que ele tem, né? Ele foi criado como uma escadinha, né, para essas organizações aí que estão bem no início, que já têm um produto, estão há bastante tempo no mercado, né, ou para as mesmas que querem, né, que já são uma startup, mas que elas querem continuar inovando, tá? Porque muitas vezes acontece isso, acaba que elas, mesmo as startups, entram com um produto e daqui a pouco elas começam a ser como as outras, né, a continuarem, né, dentro das suas preocupações operacionais, acaba perdendo, né, esse viés de inovação. Então, o MGPDI ele foi criado para quê? Para que sempre as empresas, né, através de processos definidos, né, não quer dizer processos pesados, processos definidos, não esqueçam dessa questão da sua sobrevivência, né, que você consegue sobreviver a partir do momento que você se reinventa. Então, aqui eu estou, na verdade, vou mostrar o MGPDI a partir de uma página que nós temos, que todos podem acessar, que está na web, que é o nosso guia do MGPDI. Então, eu gosto muito de apresentar por aqui, porque vocês podem depois consultar, né? E eu acabo não fazendo a apresentação, porque isso daqui está disponível para todo mundo que queira, tá? Então, o que a gente tem? Então, nós temos aqui, né, o MGPDI, a primeira parte dele, né? E o que nós vamos ter? Na verdade, nós temos dentro do MGPDI 3 perfis, tá? Que as empresas podem começar a trabalhar. Então, vai de uma empresa que está engatinhando, né? Que a gente chama do perfil 1, né? Aonde os processos são executados, aonde a gente começa a sementinha da inovação dentro das empresas. Então, aqui a gente motiva o quê? A questão da gestão da ideia, você motiva a cultura da inovação e também nesse perfil 1 você coloca o quê? Um pouco da gestão do projeto, de como você gerar daquela ideia até você realmente, né, ter a inovação, que é você gerar recursos, gerar dinheiro, gerar crescimento dentro da empresa. Daí nós temos o perfil 2, aonde a gente começa a trabalhar um pouco mais, né, a questão da governança, dos indicadores dentro da empresa, para que realmente você tenha uma gestão melhor, né, dessa inovação que se dá dentro da organização. E no perfil 3, nós temos praticamente o último perfil que nós temos dentro do modelo, aonde a gente trabalha muito a questão da formalização da propriedade intelectual, de como que você fazer gestão de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente evolui todos esses processos. Então, o que a gente tem trabalhado nesses 3 perfis, né? Sempre iniciando com o perfil 1, que é você engatinhar, começar a colocar essa sementinha da inovação, e depois nós vamos crescendo até o perfil 3, que é onde a gente tem assim, uma empresa que vive a inovação no seu DNA, no seu dia a dia, tá? A Ivânia acabou dando exemplos, né, das empresas que estão percorrendo aí esse caminho, né, que começam pequenininho, né, que ela até comentou, falou assim, nossa, um ano eu entrei com a inovação, daí no outro ano a gente entrou com o projeto, porque muitas vezes a empresa, para conseguir gerar essa cultura, ela também precisa ir assimilando, né, a cultura da inovação. Por quê? Porque se você já tem uma empresa existente, ela precisa continuar na sua operação e entrar com a inovação para que ela continue no mercado. Né? Então, isso aqui é bem importante, por isso que o MGPDI tem esses 3 perfis, tá? Para que seja possível isso. Então, sempre nós trabalhamos no MGPDI com uma agregação de valor. Então, a nossa ideia aqui não é a gente fazer processo pesado, é a gente olhar e falar assim, organizar o que a empresa tem que fazer, então por isso que a gente tem a visão de processo, mas principalmente a gente trabalhar sobre o valor que esses processos vão dar para a empresa. Então, nós estamos assim, bem alinhado com a questão ágil, no sentido de que a gente quer o resultado, tá?
Então, dentro do perfil 1, nós trabalhamos com todos esses processos, colaboração, a gestão de ideias, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, porque o nosso webinar é sobre gestão de ideias, então nós vamos falar sobre ele aqui e detalhar melhor. Nós temos também a questão do indicador, que é começar com essa sementinha de você olhar a empresa e olhar a sua inovação através de indicadores, então a gente já começa a alimentar isso dentro do perfil 1. A questão da gestão da inovação, que trabalha muito a cultura, então esse é um processo que ele está voltado à cultura da inovação. A gestão de pesquisa e desenvolvimento, de como que eu vou pesquisar para que eu consiga, por exemplo, né, eu quero fazer tenho alguma ideia, eu vou ter que olhar um pouquinho no mercado, vou ter que pesquisar para ver se isso é possível, se de repente eu tenho tecnologia suficiente, se é viável, ou vou olhar também o meu mercado, e por isso que esse processo aqui é tão necessário, pesquisa e desenvolvimento, para eu começar a entender e dar subsídios para eu conseguir fazer o desenvolvimento, né, de um projeto. Por isso que eu tenho também nesse perfil a gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no sentido de que uma ideia, ela tem que ir para o mercado. Então, eu vou, através dos projetos, eu vou concretizar essa ideia. Então, por isso que é tão importante eu ter a gestão do projeto. Quando a Ivânia também comentou, olha, no segundo ano a gente já entrou com o seminário de gestão de projetos. Por quê? Porque eu tenho que chegar no mercado também, eu tenho que desenvolver a ideia, porque senão eu vou ter um monte de ideia, como ela comentou, né? Vou correndo atrás do rabo ali, todo mundo tendo um monte de ideia maravilhosa, mas que não se concretizam, né? Então, a concretização a gente faz muito aqui, né, dentro do modelo, com esse processo aqui de gestão de projeto, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E depois nós temos o atributo de processo, que faz em parte, né, da questão que também foi colocado pela Ivânia, da melhoria contínua, de sempre eu ter processos enxutos e ter essa cultura de processo dentro da organização. Aqui a gente acaba colocando, né, nos atributos de processo. Então, eu vou falar aqui, dentro do nosso contexto hoje, que é a gestão da ideia, tá? Então, a gestão da ideia, o principal objetivo é buscar outras possibilidades, encontrar soluções para a empresa, né, que gerem valor e que sejam possíveis de ser realizadas. Para quê? Porque eu tenho mais sucesso na transformação dessas ideias em soluções de problemas, né, enfrentados pela organização ou problemas aí que estão no mercado. Dentro disso, para a gente atender esse objetivo, dentro dessa questão da ideação, nós temos alguns resultados. Então, o modelo MGPD, ele trabalha com resultado, que a empresa pode executar de qualquer forma, tá? Então, você pode executar esses resultados como você achar melhor, de acordo com as necessidades da minha organização. Então, eu tenho aqui o primeiro resultado, eu até vou, que é uma abordagem, quer dizer, o que você espera da gestão de ideias? Então, aqui a gente vai olhar um pouquinho a estratégia, né? Olha, então eu quero evoluir produtos novos, não, eu quero evoluir o meu produto, que eu já tenho dentro da minha organização, então eu vou colocar aqui qual abordagem aí que eu vou querer para essa gestão da ideia, e o nível de processo que eu vou também querer definir. Então, eu posso olhar e falar assim, não, gente, eu vou fazer uma diretriz, olha, gente, eu quero, a minha gestão de ideia vai ser voltado para essa estratégia, e eu vou ter todo mundo, o pessoal pode participar, pode colaborar, eu vou lá dar 2 horas por mês para todo mundo ficar discutindo ideias novas, então eu posso trabalhar aqui nessa abordagem de como eu posso fomentar as ideias dentro da minha organização. Então, esse primeiro resultado é como que eu vou fazer isso dentro da minha organização, como que eu vou organizar esse processo. O segundo resultado, ele é concreto, né? Então, o processo ou a diretriz que eu estiver estabelecendo no IDEA 2, eu vou ter que pensar no quê? Que toda ideia,
que alguém der dentro da minha empresa ou fora da minha empresa, porque pode ser que eu resolva que eu quero ter ideias, que as minhas ideias eu vou abrir para o mercado. Então, eu vou poder fazer hackathons, chamando universidades, então posso ter vários tipos de abordagem aqui. Todas essas ideias que vierem, elas devem ser contextualizadas, ou seja, eu tenho que ter uma explicação do que é essa ideia, para eu conseguir, para outras pessoas conseguirem entender o que a pessoa quer dizer, né? Incluindo a definição de necessidade técnica, recursos, incertezas e riscos. Por que eu tenho esse resultado aqui? Para que essa ideia seja um pouquinho mais elaborada, porque muitas vezes as pessoas têm, que a gente até brinca, né, ideias mirabolantes, e que não tem a mínima aplicação. Ou você tem uma ideia super legal, que quando você vai pensando na necessidade técnica, recurso, qual que é a incerteza, risco, você pode até evoluir essa ideia e melhorar essa ideia a partir do momento que eu começo a olhar ela de uma forma mais profunda, a pensar um pouquinho de como que eu posso trabalhar isso, quais são as minhas restrições, e o que eu posso ganhar com essa ideia. Então, você precisa elaborar um pouquinho, para quê? Para que você consiga até pensar em como você vai poder concretizar depois, tá? Aqui também foi um ponto que a Ivânia colocou, nessa questão que eu achei bem bacana, né? Que você trabalha a questão da humildade, né? Do compartilhamento, que ela usou essa palavra humildade. Exercitar isso. Que é você compartilhar entre os envolvidos. Então, você tem alguma ideia e você vai precisar compartilhá-la com quem interessar e com quem a empresa se sente seguro de compartilhar. Né? Então, nem sempre você vai compartilhar com todo mundo, né? Porque você pode ser algum segredo de negócio também, então você vai ter que saber com quem compartilhar e como que isso vai ser feito. Então, eu já vi em muitas empresas, você quando trabalha o processo de ideação, como elas são fortemente voltadas, são setorizadas, né? Você fazia o trabalho de ideia, você era obrigado, por exemplo, a participar um de cada setor para você desenvolver essa ideia. Então, você não podia dar o processo que a empresa adotou que cada setor tinha que ter um representante. Então, quando você tinha uma ideia, você tinha que obrigatoriamente arrumar um time que incluísse todos os setores da organização, para que você conseguisse envolver todo mundo e para você conseguisse ter uma visão mais completa de como aquele poderia ser viabilizado. Tá? Então, tem outras que não, olha, tenho um sistema, né, de TI que eu vou lá e eu coloco a minha ideia, só eu faço sozinho e vai lá para um comitê, como até a Ivânia colocou, e esse comitê é compartilhado com o comitê, primeiramente, e depois que você vai envolver mais pessoas, de acordo com o que o comitê acha que é pertinente ou não. Então, você tem várias formas de você compartilhar, porque aqui está conforme pertinente. Então, você pode ter essa contextualização, esse compartilhamento, desde um totalmente aberto dentro da empresa, até esse compartilhamento fechado, né, onde o dono da ideia ou mais de uma pessoa só compartilha com algum comitê, e esse comitê que pode envolver mais gente, tá? Então, depende do quê? Depende da abordagem que vai ser dada, que é esse DE1 aí, para a gestão de ideias dentro da empresa. Depois, o que nós temos, né? Que essa ideia, depois de compartilhada com quem for importante e devidamente contextualizada, ela é avaliada e documentada utilizando critérios objetivos, né? Então, o que significa isso? Que eu vou viabilizar a minha ideia, né? Vou verificar se ela realmente pode ser factível, né? Que muitas vezes está bem fora da estratégia da empresa, do negócio da empresa, e a empresa fala, olha, tem um critério que tem que estar alinhado aos meus objetivos de negócio e não está. Então, eu vou acabar descartando, inviabilizando, ou eu posso
pegar essa ideia e criar uma outra empresa para que ela possa desenvolver, né? Porque dentro dessa organização ela não está alinhada. Né? Pode ter situações como essa, que eu já vi assim bastante acontecer, né? Ó, não é o negócio da minha empresa, portanto eu vou criar, mas é tão bacana que eu vou criar uma outra organização, né? Que possa tratar isso, eu vou criar uma startup que possa tratar e evoluir essa ideia que pode ser super viável, mas não dentro da minha empresa, pode ser viável dentro de uma outra. Ou eu vou com os recursos, eu não tenho tecnologia suficiente, pode inviabilizar. Então, o importante aqui é que se tenha, né, essa avaliação para verificar a viabilidade e que esses critérios aqui sejam objetivos. Por que objetivo? Para não ser uma coisa, se a Ivânia dá ideia, eu aprovo. Se o Kival dá ideia, eu não aprovo. Então, não é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas entendam por quê. Porque a gente tem que sempre motivar o máximo possível dos colaboradores, né, se sentirem à vontade para que eles deem ideias, né, de inovação dentro da minha organização. Por isso que é importante estar bem claro, né, os critérios que foram adotados para que a ideia seja viabilizada. Muitas vezes, como a Ivânia comentou, o próprio, como ele está descrevendo aqui, ele mesmo vai chegar à conclusão, olha, isso aqui vai sair muito caro, então não vai dar certo. Não, ou eu vou pensar de uma outra forma, vou evoluir essa ideia para que ela realmente seja viável. E aqui, né, como o quinto resultado, né, que a ideia viáveis são selecionadas por potenciais patrocinadores. Então, o que a gente coloca aqui, patrocinador? Que sempre dentro da minha empresa eu vou ter alguém, né, que está patrocinando essa inovação. Normalmente, quanto mais você tem esse patrocínio da alta direção, melhor. Mas eu posso, mas alguém vai ter que falar, não, eu vou selecionar e eu vou patrocinar isso. Então, é importante que eu tenha esse ok. Então, a empresa vai dar os recursos, a gente vai conseguir fazer com que ela seja viável, né? Se mostrou viável e eu vou continuar patrocinando. Para quê? Para que eu consiga evoluir, tá? E a questão que a gente estava comentando, que essas ideias selecionadas são concretizadas em projetos, então a gente precisa ter projeto. Por que a gente precisa ter projeto? Para que a gente acompanhe. Então, se eu não souber como que eu vou fazer, se eu não souber a quantidade de recursos, se eu não saber algum prazo, nós entendemos que o desenvolvimento de inovação, ele não é uma caixinha, que eu tenho um nível de incerteza altíssimo, e que eu não vou ter um planejamento daqueles super tradicionais, que eu vou saber que no dia tal vai estar pronto. Mas o que eu preciso? Ter grandes marcos, para quê? Para eu conseguir viabilizar isso e colocar motivação das pessoas com data, né, para que elas consigam trabalhar para chegar lá, né, um desafio, na verdade. Então, aqui a gente trabalha com esses projetos de inovação, com metas. Então, não é um projeto tradicional, né, que a gente tenha lá um monte de critérios e recursos e muito detalhado. A gente trabalha aqui muito na questão do ágil, né, até para você sentir o mercado, como tem todas as teorias aí, está super alinhados com as teorias de inovação e de você colocar no mercado o mais rápido possível. Então, esse projeto que a gente diz aqui não é no mesmo conceito de projetos super tradicionais, porque a gente entende o grau de incerteza e para isso é muito mais difícil você planejar, mas você tem que controlar essas incertezas, porque as ideias, como é uma inovação, elas podem se inviabilizar. E isso que a empresa tem que olhar, falar assim, poxa, se começar a ser inviável, você tem que ter esse projeto sob controle para que você consiga identificar essa questão da inviabilidade o mais cedo possível, né? Porque eu já vi muita empresa, né? A gente começa a ver assim
que têm problemas seríssimos financeiros, porque investiram em alguma ideia que não foi à frente e levou todos os recursos. Aqui no Paraná, né, estou no Paraná, um supermercado foi, assim, esse ano, enorme, né, investiu em uma ideia, muito dinheiro, e acabou não viabilizando, e o supermercado fechou. É uma rede enorme aqui. Então, por isso que esses projetos precisam estar sob controle, né? Você nunca vai, porque é legal inovar, então todo mundo tem que fazer sem nenhum critério e sem controle nenhum dos recursos. Por isso que é importante a gente estar nesses projetos e acompanhar isso. E aqui o nosso último, né, resultado, que esse resultado aqui, ele está mais avançado no perfil 3, né, que a ideia é analisada em relação à sustentabilidade econômica, ambiental e social, né. É claro que esses itens aqui, a gente sempre tem que pensar, né, aonde a gente está inserido, mas de uma forma mais sistematizada, né, a partir aí do perfil 3, que é o mais avançado dentro do MGPDI. Então, esses aqui são os resultados. Eu só vou mostrar um pouquinho, se vocês caminharem dentro, eu sei... Cristina, você já está com 24 minutos. Eu vou só mostrar aqui a questão, se você clicar, né, você vai poder ver, né, cada resultado que eu falei, né, sobre o valor, a explicação e a dica. Então, todos os resultados, eles têm essa descrição e tem muito a ver aqui com o que a gente está apresentando, tá? Então, é isso, Kival. Muito obrigado, Cristina. Então, deu os 25 aí, tá? Obrigado. Bom, nós vamos passar... Obrigado, Cristina. Nós vamos passar agora para a fase de... Cristina, pare de compartilhar, por favor. Não sei se você já parou de compartilhar? Já parei. Tá. Pelo menos aqui não está mais aqui para mim, já apareceu até eu compartilhar aqui. Obrigado. Nós vamos passar agora para a fase de perguntas e respostas. Nós, acho que devido ao problema técnico que tivemos,